Bom dia, né? Para quem ouve de manhã, boa tarde para quem ouve à tarde e boa noite para quem ouve à noite o podcast Minha Verdade, edição 24, tanto no YouTube quanto no Cashbox. O tema de hoje é a morte de Albert Dines e o fim do senso crítico jornalístico. A gente deve ter visto aí, quem é do meio de comunicação, a palavra ombudsman, né? Que é aquele ouvidor dentro do próprio meio de comunicação que traz sempre a crítica do leitor sobre as matérias do jornal. E Alberto Dines, ele trazia esse senso crítico para o jornalismo, né? Antes de falar dele, eu vou falar aqui que eu vi um episódio de um projeto chamado Cartas à Mesa, que o Observatório da Imprensa do Alberto Dines e o SPM trazem pessoas para debater temas interessantes e relevantes da sociedade brasileira, na visão, no caso, de jornalistas, né? Fica um cara sentado de frente para o outro, com umas cartas vermelhas de um lado e umas cartas azuis do outro. E eles debatem sobre esses temas importantes. O primeiro tema foi política, eleição, né? E os debatedores eram Clóvis Rossi e Ricardo Cotocho, né? Então eles debateram não profundamente, né? Não foram a fundo na história, mas deu para a gente ver uma reflexão do que é provavelmente as eleições que vai acontecer em outubro, se tiver eleições, né? Por causa desse clima hostil, esse clima de perseguição, né? Que eu não vou nem citar aqui para não me estressar. Me estressei tanto já que eu não vou falar muito hoje sobre isso. Eu sei que foi na terça, no dia 22, que faleceu Alberto Dines, jornalista, professor universitário. Ele faleceu às 6 horas no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, por insuficiência respiratória. Criador do Observatório da Imprensa da TV Brasil e que também estava no site e trazia uma crítica aos erros do jornalismo. Dines nasceu no Rio de Janeiro em 32, filho de pais de origem judaica. Em 43 organizou no ginásio hebreu brasileiro o boletim estudantil Horta da Vitória. Em 1952 era crítico de cinema da revista A Cena Muda. Foi repórter da revista Visão. Cobriu na mesma revista as campanhas de Jânio Quadro para a Prefeitura de São Paulo, em 53, e depois o governo do Estado. Em 57, foi para a revista Manchete. Em 59, assumiu a direção do segundo caderno do jornal A Última Hora. Foi editor-chefe da revista Fatos e Fotos, no jornal Tribuna de Imprensa. Em 1960, dirigiu o Diário da Noite dos Diários Associados, de Assis Chateaubriand. Em 62, chegou ao Jornal do Brasil. Em 63, ocupou a cadeira de jornalismo comparado na Faculdade de Jornalismo da PUC. Em 1975, assumiu a sucursal carioca da Folha de São Paulo. Em 80, foi demitido por Boris Casoy por denunciar a repressão de Paulo Maluf à greve do ABC. Colaborou no Pasquim,
foi secretário editorial da Abril em São Paulo. Essa é a trajetória aí do Alberto Diniz. Vamos aqui ver uma matéria dele no Observatório da Imprensa, na comemoração, na época dos seus 80 anos, e a equipe que o homenageou sobre todo esse histórico do Alberto Diniz, aí no Observatório da Imprensa. Bem-vindo ao Observatório da Imprensa. O Observatório da Imprensa estreia hoje, mas na realidade tem 2 anos de existência. Estamos na TV, mas ele começou e continua na internet. Durante a semana, o Observatório está ligado 24 horas por dia através da internet. Vamos ouvir agora uma pergunta de uma estudante de jornalismo da UERJ pela internet. Continuamos com as perguntas de telespectadores. A gente faz agora um breve intervalo, voltamos num minuto. Aguarde só um minuto. Observatório da Imprensa, um programa da TV Brasil exibido pela Rede Pública de Televisão. Estamos aqui na Avenida 9 de Julho, centro de Buenos Aires. Estamos aqui em Madrid, na famosa Puerta del Sol. Estamos filhos da Catedral de St. Paul, a mais imponente catedral inglesa aqui na cidade de Londres. Aqui no Estádio Centenário, Montevidéu, Uruguai. Estamos aqui em Buenos Aires, numa série de reportagens sobre a imprensa argentina. Eu acho que, basicamente, o que interessa para o leitor brasileiro é a economia argentina. Uma coisa é a questão, digamos, política e outra coisa é a questão deportiva. As pessoas começam a perceber que se acontece uma coisa aqui, vai repercutir no Brasil e vice-versa. Há dinheiro e há drogas. Por lo tanto, se dinheiro é droga, há doping e soborno. A Argentina era a imagem da euforia, a imagem da alegria, do delírio. O mundo esqueceu-se, por alguns momentos, de que aqui o país estava submetido a uma das mais sangrentas ditaduras. O futebol é uma alegria que dói. É uma alegria estranha. Google, Facebook, forman a opinião pública ou la deforman. E esses são nossos verdadeiros competidores. Eu creio que a prensa necessita a crítica social. Jornalismo é arte, jornalismo é cultura. E a Espanha é conhecida por sua arte, por sua cultura e por sua imprensa. Não muito longe da Catedral de St. Paul, não muito longe da Fleet Street, nasceu a imprensa brasileira. Na imponente Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, estão as coleções dos jornais com um pedaço da história do Brasil e com a história da Guerra Mundial vista pela imprensa brasileira. Adolf Hitler começou a guerra através do rádio. E quem o enfrentou antes de todos foi o cinema de Hollywood. 70 anos da Segunda Guerra. Cowboys trocam o chapéu pelo cap e vão à luta contra o nazismo. Ditador tenta conquistar o mundo, mas só consegue gargalhadas. E o homem que evitou que centenas de judeus morressem em campos de concentração. A Suécia era um país neutro, mas a sueca Ingrid Bergman jamais vacilou em abraçar a causa a favor dos aliados contra o nazismo. Chegaram a me levar ao médico uma vez, porque eu estava excitado demais com a guerra, com aquela... os meus brinquedos, né, matando japoneses, alemão demais, então me levaram para o médico. Neurose de guerra. Neurose de guerra, foi um neurótico de guerra. Aqueles filmes tinham a capacidade de mobilizar, né, o nosso sentimento, que era, em parte, um sentimento nacionalista. As biografias lhe valeram o título de um caçador de almas. Ninguém desconfiava que, na realidade, Stefan Zweig era um caçador de utopias. O futuro já chegou. O Brasil já é o país do futuro. O futuro chegou, mas ninguém acreditava. A convergência, ela força a formação da rede. Qualquer meio de comunicação é ator da vida política. Nós somos uma invenção de nós mesmos. Nós não nascemos humanos, não. Nós nascemos bicho. Roberto, como é que é esse negócio de
de perguntar. Bom, é bem melhor do que falar. Perguntar sempre é muito mais à vontade. É mais fácil que, digamos, a um editor, a um jovem escritor encontrar o editor agora do que era antes? A TV comercial, ela coloca sempre em primeiro lugar o interesse comercial e em segundo o interesse público. Quer dizer, isso para mim é o grande erro da televisão brasileira. Aí temos um círculo que eu não chamaria de virtuoso e também não chega a ser vicioso, mas é perigoso. O jornalismo tem muita abobrinha mesmo, quer dizer, uma abobrinha em que sentido? Uma abobrinha que são meros assuntos para conversa. Eu acho que é sempre uma desconfiança sobre as notícias, não é? A gente quase sabe com quem se vai ou com quem não se deva ir. As matérias não são revistas com tanto cuidado. Os jornais, em geral, quando vão à falência por má administração, por incompetência dos seus sócios, dos seus diretores, dos seus donos. A imprensa pode salvar? Acho que a imprensa pode salvar e pode afundar também. Eu que tinha começado sem dinheiro para comer, aos 20 anos ganhasse o maior salário da imprensa, morasse na Avenida Atlântica, tinha automóvel. Você para com isso, que isso é coisa de comunista. Eu falei, não é, isso é coisa de desenhista. Não, isso é coisa de comunista. Parece a mesma coisa. Rima, mas não é a mesma coisa. Quando a mídia menciona o clamor popular pela conhecida falência múltipla dos órgãos, um programa denominado Aliança das Civilizações, lançaram a distensão gradual e segura, idealista, no estilo triunfalista e oficialista. Boa noite. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, na televisão ou pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite. Rapaz, vendo essa homenagem ao Alberto Diniz, a gente dá vontade de rever todos os episódios que tem no YouTube, a maioria. Como é que eu me esqueci de ver isso? Eu acho que a luta pela sobrevivência, a luta aí para conquistar o ganha-pão, aquela luta cruel do dia a dia, acaba nos tirando da gente ter esse olhar crítico do jornalismo, porque o jornalismo, apesar de eu ter o olhar crítico aqui no meu podcast, né, Minha Verdade, mas a gente acaba deixando de lado um pouco de acompanhar aqueles que criticam com bases fundamentadas, né? No caso aí, é importante como Alberto Diniz vai deixar uma lacuna ao jornalismo, né, no Brasil. Em 94, ele criou o Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp. Em 96, lançou na internet o Observatório da Imprensa e na TV Educativa do Rio de Janeiro. Publicou 20 histórias curtas, O Mundo Depois de Kennedy, entre outros textos aí que ele publicou em livro. No site Observatório da Imprensa, o texto O Pensamento de Alberto Diniz, com alguns artigos da antologia do site entre 96 e 2018. 22 textos. A supremacia, abre aspas, né? A supremacia do marketing, hoje imperante na mídia, constitui uma das grandes ameaças à própria lisura com quem é praticado o jornalismo. Fecha aspas. Outra frase dele. Com a cumplicidade dos jornalistas executivos, aqueles que nos seminários idolatram aos leitores, mas no dia a dia massacram suas necessidades informativas e culturais mais elementares, fecha aspas. A grande homenagem a Alberto Diniz, aí para você que ouve no meu podcast A Minha Verdade. Eu também vi na semana a entrevista do Guilherme Boulos na Jovem Pan FM, aquela Jovem Pan que todo dia ataca a esquerda, os movimentos sociais, aquela Vera Magalhães, aquele Marco Antônio Villa e outros
que estão ali, que acabam atacando a esquerda, fizeram, na verdade, como se o Guilherme Boulos estivesse naquela sala dos inquisitores da Idade Média na Igreja Católica, onde os inquisitores, eles faziam perguntas à pessoa e a pessoa tinha que responder de acordo com o que eles queriam. Em vários momentos, a Vera Magalhães perguntou ao Guilherme Boulos sobre algum assunto, e quando ele respondia, ela dizia que não era a resposta que ela queria. Ou seja, ela não queria a resposta dele, ela queria uma resposta que se adequasse ao que ela queria em relação a ele. É típico de inquisitores esse tipo de debates, não é um debate saudável. Eu não vi os outros debates, eu creio que eu vou ter que acompanhar os outros para saber se mantém-se esse estilo de busca pela resposta agressivamente, como eles fizeram com o Guilherme Boulos. O Guilherme Boulos saiu muito bem, muito inteligente, explicou bastante o seu ponto de vista, né, em relação à sua pré-candidatura à presidência da República, mas a gente tem que admitir que não temos a relação realmente no momento do contexto do que vai ser a política, né? Aumento do preço da gasolina, greve, manifestações dos caminhoneiros, paralisação possível dos aviões porque não tem combustível, falta de alimento nos supermercados, e tudo isso estamos vivendo no momento no governo Michel Temer. E a situação não sabemos se vai melhorar. Esperamos que sim, porque a gente quer a melhoria, independente do governo que esteja comandando o país, porque todos dependemos da economia para sobreviver, para os interesses básicos da nossa vida, né? E eu vi agora há pouco, no site Bora Leão, me esqueci o nome do rapaz, é um rapaz que usa óculos, ele comentando sobre o Rogério Ceni, sobre a paixão, a emoção de torcedor. Hoje o Fortaleza faz uma campanha espetacular, 6 vitórias e um empate, e o Rogério Ceni faz um trabalho espetacular. Quando o Rogério Ceni perdeu o campeonato cearense, ele admitiu, esse rapaz do site Bora Leão, depois você pode acompanhar lá, ele fala lá até o título do vídeo é inteligente, inteligente, inteligente. Porque na verdade quando o Rogério Ceni perdeu a final do campeonato cearense para o Ceará, muitos torcedores chamaram de burro e pediram a cabeça do Rogério Ceni, inclusive esse rapaz do site Bora Leão, no calor da emoção. Aí eu me pergunto, ele é torcedor ou ele é jornalista? Porque o torcedor não pode se cobrar nada dele, que ele é emotivo mesmo. Ele é paixão, ele não tem a razão relacionada para poder avaliar. Ele vê o momento, o coração, o que dói no coração. Já o cronista esportivo, que não tem preferência futebolística, ele analisa de acordo com a realidade. Eu me lembro que na época eu falei, não sei se eu coloquei gravado, mas que o Rogério Ceni deveria ficar. Porque aqui no futebol cearense costuma-se cortar o trabalho dos treinadores pela metade. Nunca se banca o cara até ir longe. Sempre cortam a cabeça dele antes do momento. No caso aqui, antes de terminar o campeonato cearense, eu sempre dizia que o treinador não vive para ver o final do cearense. Sempre cai antes, ou pouco depois. Foi o que aconteceu agora com o Chamusca. Depois de 6 rodadas, na Série B, na Série A, 3 empates e 3 derrotas, caiu, né? E o futebol continua assim. Então, esses são os comentários dessa semana. Aí no nosso podcast Minha Verdade, agradecer a você que nos ouve. Eu sou o Carlos Emanuel. E em breve com outra versão do podcast aí para você. Muito obrigado. Fica com Deus.